Bom dia, bem-vindos à aula 5. Hoje nós vamos falar sobre espalhamento de luz. Para começar, vamos retomar alguns dos resultados que a gente fez já anteriormente para o modelo de gás. A gente vai ver basicamente espalhamento de luz por um gás aqui. Então, o índice de refração em função de ômega, a gente fez uma aproximação, 1 mais Qi sobre 2, e a gente escreveu ele como uma soma de uma parte real mais uma parte imaginária. Sendo a parte real dada por isso, essa expressão e a parte imaginária kappa dada por isso daqui. O kappa é o principal que a gente vai trabalhar aqui, certo? E aí a gente vai usar também a lei de Beer. A intensidade é I0 elevado a menos beta z, onde esse beta é o coeficiente de absorção, que depende diretamente da parte imaginária do índice de refração. Usando isso daqui, a gente pode definir uma grandeza chamada seção de choque de espalhamento, ou seção de choque de absorção, que vai ser beta, o coeficiente de absorção, dividido por N, que é a quantidade de entidades absorvedoras ou espalhadoras por unidade de volume, ou seja, a densidade de moléculas que tem no seu meio, ou a densidade de átomos ou moléculas que vão realmente espalhar ou absorver aquela luz. Então, se eu substituir a expressão por kappa de ômega nesse sigma, nessa seção de choque de absorção, eu vou ficar com uma expressão desse jeito. Aquele 2 a gente pode cancelar e cancela também o N, a densidade de moléculas no meio. Então, esse sigma, essa seção de choque, ela é uma propriedade do objeto absorvedor. Então, não vai depender do número ou da densidade de objetos absorvedores. Não é uma propriedade do material, é uma propriedade da molécula ou do átomo, tá certo? E, além disso, a gente vai pegar aquele gama, que está no numerador ali, gama, ômega ao quadrado, e a gente vai usar a fórmula de Abraham-Lorentz, que a gente calculou lá, não esse ômega ao quadrado e tal, mas essa expressão aqui, para aquele gama. No denominador a gente não vai substituir, porque a gente vai fazer uns estudos de casos aqui. Então, a seção de choque de espalhamento fica naquele formato, só agrupando aqui os termos, a gente chega numa expressão para ela. Tem aquela constante ali no começo e depois esse quociente que depende da frequência da força externa, da frequência natural de oscilação e da constante de amortecimento. Bom, analisando casos limite, a gente vai analisar basicamente dois casos limite. O primeiro é baixas frequências, ou seja, a frequência da luz, a frequência forçante nesse oscilador, ela é muito menor, está muito abaixo da frequência natural de oscilação e ela é muito menor que o gama, a constante de amortecimento. Esse caso aqui, ele vai se aplicar para a radiação infravermelha e para a luz visível interagindo com os gases na atmosfera, por exemplo. Então, no termo, aquele denominador maluco, a gente vai desprezar ômega em relação a ômega zero. Então, aqui eu vou ter um ômega zero menos ômega, esquece, esse ômega muito pequeno, vai ficar só ômega zero, e vai ter um gama ômega ao quadrado comparado com ômega zero à quarta. De novo, eu vou desprezar esse termo aqui, o ômega zero à quarta é muito maior. Então, a minha seção de choque de absorção vai ser proporcional a ômega quarta sobre ômega zero à quarta. O ômega zero é uma constante do meio ou da molécula, então eu tenho uma seção de choque do tipo de espalhamento Rayleigh, que a luz de mais alta frequência é mais espalhada. Então, o espalhamento de muito maior intensidade vai com a frequência elevada à quarta potência. Então, no espalhamento Rayleigh, a gente tem um fenômeno que explica a cor do céu. No fundo, é a cor da atmosfera. Por isso que a gente vê a atmosfera azul quando você tem a luz do Sol. Na verdade, o que a gente está vendo é a luz espalhada, a luz do Sol espalhada pelos gases na atmosfera, principalmente o nitrogênio, que é o que tem em maior proporção. Então, se eu comparar a seção de choque do azul com a seção de choque do vermelho, é basicamente uma razão entre as frequências ou a razão inversa dos comprimentos de onda. Então, vocês podem procurar aí comprimento de onda do vermelho, 600 e pouco, 700 nanômetros, comprimento de onda do azul, 400 e pouco, 450 nanômetros, por aí. Vocês vão ver que vai dar, elevando só a quarta potência, vai dar um fator 4. Então, a seção de choque de espalhamento Rayleigh do azul é 4 vezes maior que do vermelho. Então, isso dá esse fenômeno que a gente observa. Então, sempre que você não está olhando diretamente para o Sol, não aconselho, inclusive, você está olhando uma cor azul, que na verdade é a luz do Sol sendo espalhada, sendo refletida, absorvida e remitida em várias direções na atmosfera. Isso dá essa cor bonita que a gente tem para o pôr do Sol, inclusive. O que acontece no pôr do Sol é que você está
vem do Sol através de uma camada ainda mais espessa. Quando você olha para a luz rasante ali do horizonte, você está vendo um espalhamento maior, porque você tem uma camada mais espessa de atmosfera para espalhar. Então você acaba espalhando muito mais o azul, o violeta e até o verde. Então você fica com um céu azul e um horizonte nessas cores laranja, amarelo e vermelho, que dá uma cor interessante aí, né? Dá essa beleza que a gente vê ou não, né? Às vezes, dependendo do nível de poluição, fica nas cores até mais malucas. O outro limite que a gente vai analisar aqui é o limite de altas frequências. Agora a gente foi para o limite oposto. Então, ômega, a frequência da onda incidente, é muito maior que a frequência natural de oscilação dos átomos e é muito maior que aquela constante de amortecimento. Então, esse caso vai ser usado para raio-x e raios gama. Esse gama não é a constante de amortecimento, tá? É só o nome que se dá a esse tipo de radiação de alta energia, de alta frequência. Então, quando eu tiver ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, esquece ômega zero, ômega é muito maior, e também o termo gama ômega ao quadrado vai ser muito menor do que ômega ao quadrado, né? Porque o gama vai ser tipo um número pequenininho ao quadrado multiplicando um número grande. Um número grande sem essa multiplicação vai ser maior. Então, nesse denominador que depende da frequência, esse termo aqui esquece e esse termo aqui esquece. Então vai ficar um ômega quarta sobre ômega a quarta, que dá 1. Então a seção de choque do espalhamento vai ser constante nesse caso de altas frequências. Esse é o chamado espalhamento Thomson. Então, para frequências suficientemente altas, a seção de choque ela é uma constante, ela não depende, não vai variar com a frequência, tá certo? Então, por hoje é só. Não se esqueçam de fazer atividade para contar presença, bons estudos e até a próxima aula.